Imagine uma sala de estar mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo brilho trêmulo e azulado de uma televisão de tubo, uma relíquia tecnológica do século XX. A transmissão encerrou. Não há notícias, nem filmes, nem rostos humanos. O que resta é o caos visual de pontos brancos e pretos dançando freneticamente. Uma tempestade de neve digital, acompanhada por um chiado constante, áspero e monótono. A maioria de nós chama isso de ruído. Vemos isso como uma falha, um vazio de informação, um incômodo que nos faz levantar para desligar o aparelho. Mas se você soubesse ouvir, se pudesse sintonizar a frequência fundamental da própria realidade, saberia que não está ouvindo o silêncio. Está ouvindo um fantasma. Cerca de 1% dessa estática dançante não provém de interferências atmosféricas ou das transmissões de rádio da humanidade. É um sussurro que viajou por 13,8 bilhões de anos. É o grito de nascimento do cosmos, esticado e distorcido pela expansão incomensurável das eras, chegando finalmente para morrer na tela do seu aparelho. É a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É o fóssil térmico da criação tocando a sua pele. Nós vivemos imersos no eco de um cataclismo antigo, surdos para a sinfonia que toca incessantemente ao nosso redor. Para compreender a verdadeira natureza desse som, precisamos transcender a nossa biologia frágil. Precisamos de um emissário, capaz de suportar as temperaturas do inferno primordial e o frio do zero absoluto. Vamos construir na forja da nossa imaginação uma nave. Vamos chamá-la de sonda Batuta. A batuta não é feita de titânio, ouro ou polímeros avançados. Ela é construída de pura curiosidade e blindada com as equações da relatividade geral. O seu combustível não é hidrogênio líquido, mas o intelecto humano que se recusa a aceitar a ignorância. Hoje, a missão da Batuta não é viajar para Marte ou para além da heliosfera. A sua missão é impossível para a matéria, mas inevitável para a mente. A Batuta vai viajar para trás. Ela aciona os seus motores teóricos e a realidade começa a se desenrolar. Vemos a Terra, esse mármore azul precioso, girar ao contrário. As luzes da cidade se apagam enquanto a civilização humana se desfaz, voltando às cavernas e depois ao pó. A Batuta ganha velocidade, rasgando o tecido do tempo, nadando contra a correnteza implacável da entropia. À medida que deixamos o nosso tempo, o universo começa a mudar. As galáxias, essas majestosas ilhas de luz espiralada que pontilham a escuridão, começam a se comportar de maneira estranha. Em vez de se afastarem umas das outras como fazem hoje, elas começam a convergir. O cosmos está encolhendo. A vasta solidão entre os aglomerados de estrelas diminui. O universo está se tornando mais aconchegante, mais lotado e infinitamente mais perigoso. É aqui, enquanto a Batuta observa o universo se contrair, que precisamos confrontar o maior equívoco da cosmologia popular. Quando fechamos os olhos e imaginamos o Big Bang, a mente humana, condicionada por filmes de ação e experiências cotidianas, evoca a imagem de uma granada detonando em uma sala escura e vazia. Imaginamos um ponto central de fogo e, a partir dele, destroços voando para fora, preenchendo um vazio negro que já existia antes da explosão. Vemos o universo como um ator entrando em um palco que já estava montado. Mas a sonda Batuta, agora navegando pelas eras profundas, nos revela uma verdade muito mais perturbadora e difícil de aceitar. Não havia sala. Não havia palco. Não havia vazio esperando para ser preenchido. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi uma explosão do espaço. Imagine que o espaço não é um vácuo passivo, mas um tecido elástico,
uma tela infinita. As galáxias não são estilhaços voando através da tela. Elas são pinturas desenhadas diretamente no tecido. O que a batuta testemunha ao voltar no tempo não é as galáxias se movendo através do espaço para se encontrarem no meio, mas o próprio tecido do espaço, entre elas sendo engolido, desaparecendo. Se pudéssemos marcar o espaço com uma grade de coordenadas, veríamos que o Big Bang não aconteceu em um ponto específico com coordenadas 0, 0, 0. Ele aconteceu em todos os pontos da grade simultaneamente. O início aconteceu exatamente onde o seu coração está batendo agora. Aconteceu na superfície de Andrômeda. Aconteceu no vazio entre superaglomerados. Cada ponto do universo pode legitimamente reivindicar ser o centro da explosão, porque no início todos os pontos estavam sobrepostos. O infinito estava dobrado sobre si mesmo. A batuta continua a sua regressão. Passamos a marca de 1 bilhão de anos após o início. As primeiras estrelas, gigantes azuis furiosas, que viveram rápido e morreram jovens, estão se desfazendo em nuvens de gás. O universo perde a sua estrutura. Não há mais galáxias espirais ou elípticas, apenas filamentos vastos de matéria escura e gás hidrogênio, a teia cósmica em sua infância. A temperatura está subindo. O espaço está ficando claustrofóbico. A sonda Batuta detecta que o universo inteiro, tudo o que existe e existirá, está sendo comprimido em um volume cada vez menor. A escuridão fria do espaço profundo é substituída por um brilho avermelhado, opressivo. Chegamos a 380 mil anos após o Marco Zero. A batuta freia diante de uma barreira colossal. Diante dos nossos sensores não se estende mais o universo transparente e cheio de estrelas que conhecemos. Diante de nós ergue-se uma muralha de fogo, uma névoa brilhante, incandescente, que preenche todo o horizonte em todas as direções, acima e abaixo. Não há brechas, não há escuridão para onde olhar. O universo inteiro é uma fornalha. Esta é a superfície do último espalhamento. É a borda visível do nosso universo temporal. Para entender por que encontramos essa parede, precisamos olhar para o mundo subatômico com os olhos da batuta. Neste momento da história cósmica, o universo era tão quente e denso que os átomos não podiam existir. O calor intenso impedia que os elétrons orbitassem os núcleos atômicos. A matéria era um plasma, uma sopa caótica de partículas carregadas eletricamente, zunindo em velocidades alucinantes. Neste ambiente infernal, a luz era prisioneira. Imagine tentar atravessar um salão de baile lotado, onde milhares de pessoas dançam freneticamente, esbarrando umas nas outras, sem parar. Você não consegue dar 2 passos em linha reta, sem colidir com alguém e ser desviado. Era assim a vida de um fóton, uma partícula de luz no universo primordial. A luz tentava viajar, mas colidia instantaneamente com um elétron livre, sendo dispersada, absorvida e reemitida em uma direção aleatória. O universo era opaco. Era como estar dentro de uma nuvem brilhante e infinita, densa como o interior de uma estrela. A luz existia, mas não podia ir a lugar nenhum. Ela estava presa, acoplada à matéria em uma dança sufocante. A sonda Batuta paira diante dessa neblina impenetrável. Seus escudos brilham com a radiação. O que aconteceu para transformar essa prisão de fogo no vasto e transparente cosmos de hoje? Aconteceu o resfriamento, a expansão. À medida que o espaço continuou a se esticar, a energia dessa sopa primordial se diluiu. A temperatura caiu abaixo de 3.000 graus Kelvin. De repente, em um evento cósmico de escala inimaginável chamado recombinação,
O universo esfriou o suficiente para que os núcleos atômicos pudessem capturar os elétrons selvagens. O caos elétrico cessou. O plasma neutro se formou. E naquele instante, o salão de baile esvaziou-se. Os obstáculos desapareceram. A luz, que estivera presa por 380 mil anos, foi subitamente libertada. Trilhões de fótons dispararam em linha reta, livres para viajar pelo vácuo recém-transparente. Essa luz é a imagem daquela parede de fogo que a batuta está observando agora. É o retrato do universo recém-nascido. Conforme essa luz viajou por bilhões de anos para chegar até nós no futuro, o espaço por onde ela passava continuou a se expandir. E ao esticar o espaço, o universo esticou também as ondas de luz. O que começou como um brilho laranja intenso, visível e quente, foi alongado, sua energia drenada pela expansão implacável do cosmos. A luz tornou-se vermelha, depois infravermelha e finalmente micro-ondas. Aquele chiado na sua televisão, aquela estática branca, é esta parede de fogo, é a luz desta fornalha primordial, agora velha, cansada e fria, sussurrando sua presença em frequências de rádio. Quando olhamos para o céu noturno, com telescópios de micro-ondas, não vemos escuridão entre as estrelas. Vemos este brilho, vemos o fundo do universo. Estamos efetivamente olhando para dentro de uma máquina do tempo e vendo a parede de fogo que nos cerca a 13,8 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções. Mas a sonda batuta não está satisfeita. A parede de fogo é impressionante, mas é apenas uma cortina. É o limite do que podemos ver, mas não é o limite do que podemos saber. A nossa intuição nos diz que atrás de uma parede deve haver algo. Atrás da superfície do último espalhamento, jaz a idade das trevas do universo, e antes dela, o verdadeiro início. A batuta sabe que para prosseguir, terá que abandonar a luz. Onde vamos agora, a luz ainda não existe, ou está tão irremediavelmente presa que a visão é inútil. Teremos que navegar usando a gravidade e a matemática pura. Teremos que mergulhar na sopa de partículas. A sonda batuta prepara-se para atravessar a parede de fogo. Os sensores tremem. Estamos prestes a entrar em uma época onde as leis da física que governam o nosso cotidiano começam a derreter como cera. Estamos indo para uma era onde a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares eram indistinguíveis, fundidas em uma única superforça. Estamos indo para o momento em que o universo inteiro, com todas as suas galáxias futuras, buracos negros e civilizações, era menor que um grão de areia, menor que um átomo. O que acontece quando você comprime o Monte Everest no tamanho de um próton? O que acontece com o tempo quando a gravidade se torna infinita? A batuta ativa seus propulsores de antimatéria e mergulha no plasma opaco. O brilho ofuscante engole a nave. Deixamos para trás a segurança da física conhecida. Estamos agora caindo em direção à singularidade, em direção ao momento zero, onde a própria pergunta, o que veio antes, pode deixar de fazer sentido. A estática da televisão silencia. O ruído branco cessa. Agora, há apenas a vibração profunda e aterrorizante de um universo que está prestes a nascer. O que encontraremos na escuridão anterior à luz? Será o dedo de Deus ou apenas uma flutuação quântica no nada absoluto? Era uma época em que o céu noturno mentia. Durante milênios, a humanidade olhou para cima e viu um firmamento que parecia uma pintura a óleo, estática e eterna. As estrelas nasciam e morriam, sim, mas o palco onde elas dançavam era considerado imutável. Era uma catedral de cristal, fixa e perene, sem começo e sem fim.
Esta era a crença que confortava tanto os teólogos quanto os cientistas mais rigorosos. Até mesmo Albert Einstein, o homem que ousou dobrar o tempo e o espaço com a ponta de sua caneta, agarrava-se desesperadamente a essa ideia de permanência. Para ele, o universo era uma equação equilibrada, uma beleza estática que sempre foi e sempre seria. Mas nas montanhas geladas do Arizona, em 1912, um homem solitário estava prestes a quebrar esse cristal. Vesto Slipher passava suas noites tremendo no frio do observatório Lowell, apontando seu telescópio para manchas difusas de luz que os astrônomos chamavam de nebulosas espirais. Ninguém sabia ao certo o que eram. Eram sistemas solares em formação? Eram nuvens de gás dentro da nossa Via Láctea? Slipher não buscava a origem do universo. Ele apenas queria medir a luz. Ele utilizou um espectroscópio, um prisma glorificado, que decompõe a luz das estrelas em um arco-íris de informações. Quando a luz passa por esse instrumento, ela deixa linhas escuras, impressões digitais químicas dos elementos que compõem o objeto distante. Mas Slipher notou algo perturbador. As impressões digitais não estavam onde deveriam estar. Imagine o som da sirene de uma ambulância. Quando ela se aproxima, as ondas sonoras são esmagadas, tornando o tom agudo. Quando ela se afasta, as ondas são esticadas, tornando o som grave e profundo. A luz comporta-se da mesma maneira. Se um objeto se aproxima da Terra, suas ondas de luz são comprimidas em direção à cor azul. Se ele se afasta, as ondas são esticadas, relaxadas em direção à cor vermelha. Slipher olhou para a nebulosa de Andrômeda e viu azul. Ela estava vindo em nossa direção. Mas então, ele olhou para outras, dezenas de outras. E quase todas elas não eram azuis. Eram vermelhas, violentamente vermelhas. Essas manchas de luz não estavam apenas vagando. Elas estavam fugindo de nós a velocidades incompreensíveis, a milhões de quilômetros por hora. O universo não estava parado. Ele estava em pânico. Esta foi a primeira fissura na ilusão estática. Mas o mundo precisava de um gigante para derrubar a parede inteira. Entra em cena Edwin Hubble. Com seu cachimbo sempre presente e uma postura de aristocrata, Hubble sentou-se na cadeira do telescópio Hooker, no Monte Wilson, na Califórnia, o maior olho que a humanidade já havia construído, voltado para os céus. O que Slipher viu como manchas, Hubble viu como ilhas. Ele percebeu que aquelas nebulosas não eram nuvens de gás próximas, mas sim galáxias inteiras, cidades de estrelas tão vastas quanto a nossa Via Láctea, separadas por abismos de escuridão insondáveis. Hubble pegou os dados de velocidade de Slipher e os combinou com suas próprias medições de distância. O que ele encontrou em 1929 foi uma lei que reescreveria a realidade. Ele viu que quanto mais distante uma galáxia estava, mais rápido ela fugia de nós. Não era como uma explosão de granada onde os estilhaços voam para o espaço vazio. A analogia era mais estranha, mais perturbadora. Imagine um pão de passas crescendo no forno. À medida que a massa se expande, cada passa se afasta de todas as outras passas. Se você estivesse sentado em uma passa, veria todas as vizinhas se afastando. Quanto mais longe a vizinha, mais massa de pão existiria entre vocês para se expandir, e mais rápido ela pareceria recuar. O próprio tecido do espaço estava sendo esticado. As galáxias eram apenas marcadores, flutuando em um rio que se alargava a cada segundo. Einstein, confrontado com essa realidade, foi forçado a abandonar sua constante cosmológica, o fator matemático que ele havia inventado artificialmente para manter seu universo estático.
Ele chamaria aquilo de seu maior erro, mas a verdadeira batalha filosófica estava apenas começando. Se o universo está se expandindo, se as galáxias estão se afastando hoje, então amanhã estarão mais longe. Mas a lógica inversa é a chave que abre a porta proibida. Se voltarmos o filme da realidade, se olharmos para ontem, as galáxias estavam mais próximas. Há 1 ano, mais próximas ainda. Há bilhões de anos, tudo o que vemos, cada estrela, cada galáxia, cada átomo de hidrogênio, devia estar espremido em um único ponto. Foi um padre belga quem teve a coragem de olhar para esse abismo. Georges Lemaitre não via conflito entre sua batina e suas equações. Para ele, a ciência era o caminho para compreender a obra divina. Enquanto Einstein recuava horrorizado diante da implicação de um começo, Lemaitre abraçou-a. Ele propôs a ideia do átomo primordial. Lemaitre imaginou um momento, um dia sem ontem, onde toda a matéria e energia do cosmos estavam condensadas em um ovo cósmico, um quanta único de realidade. A instabilidade radioativa desse átomo primordial teria desencadeado a expansão, fragmentando-se no que hoje chamamos de universo. Einstein desprezou a ideia inicialmente. Sua física é abominável, disse ele ao padre. A ideia de um momento de criação cheirava demais a teologia disfarçada de ciência para o gosto dos físicos da época. Eles queriam um universo eterno, não um que precisasse de um Gênesis. Assim, nasceu a grande guerra cosmológica do século XX. De um lado, os defensores de um universo evolutivo, liderados pelas equações de Lemaitre e pelas observações de Hubble. Do outro, os guardiões da eternidade, liderados por um homem de intelecto feroz e língua afiada, Fred Hoyle. Hoyle era um ateu convicto e um cientista brilhante que achava a ideia de um começo explosivo filosoficamente repugnante. Ele propôs a teoria do estado estacionário. Ele aceitava que o universo estava se expandindo, pois as evidências de Hubble eram inegáveis, mas recusava-se a aceitar que isso significava um início no tempo. Para Hoyle, o universo era como um rio que flui eternamente, mas mantém sempre o mesmo nível. À medida que as galáxias se afastavam e o espaço se abria, ele sugeria que nova matéria, novos átomos de hidrogênio, surgiam espontaneamente do vácuo para preencher as lacunas. Era uma criação contínua, suave, mantendo a densidade do universo constante para todo o sempre. Sem começo, sem fim, apenas um eterno agora. A batalha foi travada não em campos de trincheiras, mas em ondas de rádio e artigos acadêmicos. Foi o próprio Hoyle, em um programa de rádio da BBC, em 1949, quem tentou ridicularizar a teoria de Lemaitre. Com um tom de escárnio, ele se referiu à ideia de que toda a matéria foi criada em um único instante, como um Big Bang. O nome, criado para zombar, acabou por batizar a teoria mais profunda da história humana. Durante anos, o estado estacionário de Hoyle parecia elegante. Evitava o problema embaraçoso de o que veio antes do início. Mas o universo não se importa com a elegância de nossas filosofias. Ele se importa com a evidência. E a evidência estava escondida na luz. A luz é uma viajante do tempo. Quando olhamos para galáxias distantes, estamos olhando para o passado. E à medida que os telescópios se tornavam mais poderosos, olhávamos cada vez mais fundo na história. Os astrônomos começaram a notar que o universo antigo não se parecia com o universo de hoje. Havia mais quasares, galáxias ativas violentas, no passado distante do que no presente. O universo estava mudando. Ele tinha uma história. Ele evoluía. Isso contradizia diretamente a ideia de Hoyle de um cosmos imutável e uniforme no tempo.
Mas o golpe de misericórdia não veio dos olhos, veio dos ouvidos. Se o universo tivesse realmente nascido de um estado inimaginavelmente quente e denso, como Lemaitre sugerira, e como físicos posteriores como George Gamow calcularam, então o calor dessa fornalha inicial não poderia ter simplesmente desaparecido. A termodinâmica exige que essa energia ainda esteja aqui. À medida que o espaço se expandiu ao longo de bilhões de anos, aquela luz primordial, aquele brilho ofuscante da criação, teria sido esticado pela própria expansão do tecido do cosmos. O que era raios gama violentos teria sido puxado e relaxado até se tornar micro-ondas frias e invisíveis. Deveria haver um sussurro, um eco fantasmagórico do Big Bang, permeando cada centímetro cúbico do céu. Em 1964, dois engenheiros de rádio, Arno Penzias e Robert Wilson, construíram uma antena em forma de chifre em Holmdel, Nova Jersey. Eles não estavam procurando por Deus ou pelo início do tempo. Eles queriam apenas ouvir os sinais de satélites de comunicação sem interferência. Mas havia um ruído, um chiado persistente e irritante que vinha de todas as direções do céu, dia e noite. Eles limparam a antena, expulsaram os pombos que ali faziam ninho, verificaram cada circuito, mas o ruído permanecia. Aquele som estático, aquela neve na tela de uma televisão analógica fora do ar, era a voz moribunda do átomo primordial. Era a radiação cósmica de fundo. Eles haviam tropeçado nas cinzas da criação. A temperatura desse banho de radiação correspondia exatamente ao que a teoria do Big Bang previa para a luz que viajou e esfriou por 13,8 bilhões de anos. Fred Hoyle lutou até o fim de seus dias, modificando suas teorias, recusando-se a aceitar a derrota, mas a comunidade científica rendeu-se diante da majestade dos dados. O universo teve um começo. O tempo teve um ponto zero. A eternidade estática de Einstein e Hoyle foi estilhaçada, substituída por uma história de violência, evolução e resfriamento. O padre estava certo. O universo não era um cenário fixo, mas um evento em desenrolar. Uma explosão que ainda está acontecendo, e nós somos apenas fragmentos complexos de detritos voando para a escuridão fria, tentando compreender o fogo de onde viemos. Mas se aceitamos que houve um início, somos forçados a encarar o mistério que Hoyle tanto temia. Se tudo o que existe veio de um ponto de densidade infinita, o que ditou as regras desse ponto? Como o caos da explosão se organizou na sinfonia das galáxias? A descoberta da radiação de fundo não foi o fim da dúvida, mas o início de um questionamento ainda mais profundo sobre a ordem oculta no coração do caos. Imagine um lago congelado no auge do inverno. A superfície é sólida, uma lâmina de vidro imóvel sob o céu pálido. Abaixo dela, a água flui líquida e escura. Se aquecêssemos esse lago, o gelo desapareceria, transformando-se em água, e se continuássemos a fornecer calor, a água ferveria, ascendendo como vapor para a atmosfera. Para um observador que apenas conhecesse o gelo, a ideia de vapor seria uma feitiçaria incompreensível, uma substância com regras e comportamentos totalmente estranhos à sua realidade congelada. Nós vivemos no inverno do cosmos. O universo que observamos hoje, com suas estrelas distantes e galáxias espirais, é o lago congelado. É frio, estruturado, e as leis da física parecem rígidas como o gelo sob nossos pés. Mas para entender o que somos e de onde viemos, precisamos derreter esse gelo. Precisamos reverter o filme da existência e viajar de volta para um tempo em que o cosmos não era um vasto vazio escuro, mas uma fornalha de intensidade inimaginável.
Rebobinamos o relógio cósmico. Passamos pela formação da Terra, pela ignição do Sol, pela primeira luz das estrelas antigas. Continuamos voltando, comprimindo bilhões de anos em instantes, até chegarmos a uma barreira. Estamos agora a uma fração de segundo após o início de tudo. O universo observável, que hoje se estende por bilhões de anos-luz, está comprimido em um espaço menor que um grão de areia, menor que um átomo, menor até que o núcleo pulsante de um átomo. Bem-vindos à Era de Planck. Aqui, o tempo como o conhecemos deixa de fazer sentido. Estamos falando de intervalos tão curtos que a própria luz mal consegue percorrer a distância de um comprimento de Planck, a menor unidade de medida possível na geometria do espaço-tempo. Neste domínio infinitesimal, a física que construímos com tanto cuidado ao longo de séculos, das leis de Newton à relatividade geral de Einstein, começa a tremer e falhar. A gravidade, essa força familiar que mantém nossos pés no chão e a Lua em órbita, torna-se turbulenta e violenta, curvando o espaço em nós e laços caóticos. Neste instante primordial, o universo não é apenas quente. Ele está na temperatura de Planck, um calor de 10 elevado à potência de 32 graus. Isso é o absoluto quente, o limite térmico da realidade física. Tentar adicionar mais energia a este sistema não aumentaria a temperatura, mas possivelmente criaria buracos negros microscópicos, rasgando a própria textura da realidade. Neste inferno primordial, a matéria como a conhecemos não existe. Não há átomos, não há núcleos, não há prótons. O que existe é pura energia potencial e simetria. Hoje, percebemos a natureza governada por 4 forças fundamentais distintas, como 4 atores interpretando papéis diferentes em uma peça de teatro. Temos a gravidade, a arquiteta silenciosa das galáxias. Temos o eletromagnetismo, que nos dá a luz, a química e a tecnologia. E temos as forças nucleares forte e fraca, que governam o coração dos átomos e o brilho radioativo das estrelas. Elas parecem separadas, com intensidades e alcances diferentes. Um ímã de geladeira vence a gravidade de toda a Terra ao levantar um clipe de papel, demonstrando o quão díspares essas forças se tornaram em nosso universo frio. Mas na era de Planck, no calor insuportável do primeiro instante, essas diferenças evaporam. Assim como o gelo, a água e o vapor são apenas fases diferentes da mesma substância. As 4 forças fundamentais são, na verdade, facetas de uma única entidade mestra. Chamamos isso de a superforça. Imagine uma corda trançada com 4 fios distintos. No nosso mundo frio, a corda está desfiada e vemos os fios separados. Mas no início, sob a pressão e temperatura extremas, esses fios estavam fundidos em um único cabo indissolúvel. A gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares eram indistinguíveis. Havia uma simetria perfeita e terrível. Não havia distinção entre o espaço, o tempo e a matéria que os preenchia. Tudo era um. Então, o relógio avança um tique infinitesimal. O universo, impulsionado por sua própria energia interna, começa a expandir-se, e com a expansão vem o resfriamento inevitável. É aqui que a metáfora da água se torna vital para nossa compreensão. Quando a água ferve e se transforma em vapor, ou quando esfria e se torna gelo, ela passa pelo que os físicos chamam de transição de fase. Durante essas transições, a substância muda radicalmente de comportamento. A simetria do vapor, onde as moléculas voam livremente em todas as direções, é quebrada quando ele se condensa em água líquida e quebrada novamente quando cristaliza em gelo rígido. O universo primitivo
experimentou suas próprias transições de fase cósmicas. À medida que a temperatura caía do pico inimaginável da era de Planck, a realidade começou a cristalizar. A primeira a se separar foi a gravidade. Como um óleo que se recusa a misturar-se com a água, à medida que esfria, a gravidade desacoplou-se da superforça. Foi o primeiro divórcio cósmico. A gravidade partiu, para começar sua longa jornada de esculpir a geometria do espaço-tempo, deixando para trás as outras três forças ainda unidas no que chamamos de Grande Teoria Unificada, ou força eletronuclear. Este momento de separação não foi suave. Foi um evento violento e cataclísmico. Imagine a energia liberada quando o vapor se condensa em água escaldante, mas em uma escala universal. A quebra dessa primeira simetria liberou torrentes de energia, alterando a própria natureza do vácuo quântico. O universo continuou a expandir-se e a esfriar. Passamos agora para 10, elevado a menos 35 segundos após o início. A temperatura caiu, embora ainda fosse bilhões de vezes mais quente que o centro do nosso Sol. O universo estava prestes a sofrer outra crise de identidade. A força nuclear forte, a cola que um dia manteria os núcleos atômicos unidos, começou a sentir o frio. Ela não conseguia mais sustentar sua união com as forças eletrofracas. A simetria quebrou-se novamente. A força forte congelou-se e separou-se. Esta transição de fase específica foi talvez o evento mais crítico na história inicial do cosmos. A energia liberada por essa separação foi colossal. Pense na água super-resfriada, que, ao ser perturbada, congela instantaneamente, liberando calor latente. O universo, ao passar por essa transição, pode ter experimentado um período de expansão exponencial insana, inflando-se de um tamanho subatômico para algo macroscópico em menos de um piscar de olhos. Mas o que restou? A gravidade estava sozinha. A força forte estava sozinha. Restavam apenas o eletromagnetismo e a força nuclear fraca, ainda dançando juntas, fundidas em uma união eletrofraca. Elas eram como os últimos vestígios de vapor em um mundo que esfriava rapidamente. Para nós, criaturas de um universo gelado, é difícil conceber que o eletromagnetismo e a radioatividade sejam a mesma coisa. A luz que ilumina esta página e o decaimento de um átomo de urânio parecem fenômenos de mundos diferentes. Mas se aquecêssemos o universo, hoje até 4 trilhões de graus, veríamos essas duas forças se fundirem novamente, restaurando a simetria perdida. Nós somos os filhos da simetria quebrada. A complexidade do nosso universo, a existência de estrelas, planetas e da própria vida, só é possível porque aquela perfeição inicial foi estilhaçada. Se a superforça nunca tivesse se fragmentado, se o universo tivesse permanecido naquele estado de calor e simetria perfeitos, nada jamais teria acontecido. Seria uma eternidade de homogeneidade estática. Foi o resfriamento, a imperfeição, a quebra da elegância matemática que permitiu o surgimento da diversidade. A matéria ganhou massa. As forças ganharam identidades distintas. As regras do jogo foram definidas enquanto o tabuleiro ainda estava sendo construído. Estamos agora a 1 nanosegundo do início. O universo é uma sopa fervente de partículas elementares. Quarks e gluons nadam livremente, incapazes de se unirem porque a energia ambiente ainda é violenta demais. É um plasma denso e opaco, uma neblina de potencialidade. As forças fundamentais assumiram seus postos, prontas para começar a trabalhar, mas a orquestra ainda está afinando os instrumentos em meio ao caos.
Olhamos para trás, através do abismo do tempo, e vemos essas transições de fase como degraus em uma escada que desce do divino para o material, do uno para o múltiplo, da energia pura para a matéria sólida. Cada quebra de simetria foi uma escolha que o universo fez, ou foi forçado a fazer, determinando as constantes da física que governariam tudo o que viria a seguir. Por que a gravidade é tão fraca comparada ao eletromagnetismo? Porque o elétron tem a massa que tem. Essas respostas foram escritas nesses primeiros instantes, congeladas na estrutura da realidade, enquanto o cosmos esfriava, como fósseis presos no gelo eterno. No entanto, enquanto as forças se separavam e o universo se acalmava ligeiramente, um novo mistério surgia no horizonte. A matéria e a antimatéria travavam uma guerra de aniquilação mútua, uma batalha que deveria ter deixado o universo vazio, preenchido apenas por luz. Mas algo sobreviveu. Uma pequena impureza na simetria perfeita permitiu que um resíduo de matéria persistisse. O que causou esse desequilíbrio sutil que nos permitiu existir? E enquanto as forças se estabeleciam, como essa sopa primordial de partículas começou a se aglomerar para formar as primeiras estruturas? O palco está montado, os atores conhecem seus papéis, mas o drama da criação da matéria está apenas começando. Imagine 2 xícaras de café fumegante. Uma repousa sobre uma mesa em Paris, a outra jaz esquecida numa varanda em Tóquio. Se você medisse a temperatura de ambas e descobrisse que elas possuem exatamente o mesmo grau de calor, até a milésima casa decimal, você assumiria uma de 2 coisas. Ou foi uma coincidência cósmica de proporções impossíveis, ou essas 2 xícaras estiveram juntas, misturando seus líquidos num mesmo recipiente, momentos antes de serem separadas por milhares de quilômetros. No vasto teatro do cosmos, enfrentamos precisamente este dilema, mas numa escala que desafia a sanidade. Quando olhamos para as bordas mais distantes do universo observável, para a luz antiga que viajou por mais de 13 bilhões de anos, encontramos uma uniformidade aterrorizante. O brilho residual da criação tem a mesma temperatura em todas as direções. No entanto, segundo as leis clássicas da expansão que discutimos anteriormente, essas regiões opostas do céu nunca deveriam ter se tocado. A luz não teve tempo suficiente para viajar de um lado ao outro e equalizar o calor. Elas deveriam ser estranhas uma à outra, caóticas e variadas, como ilhas isoladas em oceanos distintos. Mas elas não são. Elas são gêmeas idênticas. Este mistério, conhecido como o problema do horizonte, pairava como uma nuvem escura sobre a cosmologia no final da década de 70. O universo era perfeito demais, liso demais, equilibrado demais. Era como entrar em uma floresta virgem e descobrir que todas as árvores tinham sido plantadas em linhas perfeitamente retas. A natureza raramente exibe tal simetria sem uma causa violenta oculta. Foi num cenário muito menos majestoso que a resposta começou a tomar forma. Não em um observatório no topo de uma montanha, mas sob a luz fluorescente e zumbidora de um escritório no Centro de Aceleração Linear de Stanford. Era o final de 1979, e um jovem físico chamado Alan Guth lutava contra a insônia e contra equações que se recusavam a obedecer. Guth não estava tentando explicar a uniformidade do universo. Ele estava caçando monstros. Sua obsessão eram os monópolos magnéticos, defeitos pesados e grotescos no tecido do espaço, que as teorias da época previam que deveriam ser abundantes. Mas o universo estava vazio deles. Onde estavam essas relíquias pesadas do início dos tempos?
naquelas horas silenciosas da madrugada, enquanto o mundo dormia, Guth rabiscou uma ideia em seu caderno, uma ideia que viria a reescrever o Gênesis moderno. Ele percebeu que a solução para a ausência dos monstros magnéticos resolvia, num golpe de sorte intelectual, o mistério das xícaras de café idênticas. A chave residia num estado exótico da matéria, uma condição precária conhecida como falso vácuo. Para visualizar isso, imagine uma bola equilibrada no topo de uma colina íngreme. A bola tem energia potencial, uma ansiedade gravitacional esperando para ser liberada. Enquanto a bola permanece lá em cima, o sistema está instável. No universo primordial, um campo de energia permeava todo o espaço, preso nesse estado de alta energia, desesperado para decair para um estado mais baixo, para rolar colina abaixo. Mas, por uma fração de segundo que desafia a nossa compreensão temporal, ele ficou preso. A física nos diz que a gravidade é uma força atrativa. A matéria atrai matéria. Mas a teoria da relatividade geral de Einstein continha uma cláusula oculta, uma possibilidade matemática que poucos ousavam explorar. Sob pressões extremas e negativas, como as encontradas nesse falso vácuo, a gravidade pode inverter seu sinal. Ela pode se tornar repulsiva. E foi isso que Alan Guth viu em seus cálculos. Uma repulsão gravitacional tão feroz, tão absoluta, que rasgaria o próprio conceito de tamanho. Ele chamou isso de inflação. Não foi apenas uma expansão. Foi uma explosão de espaço. Entre o tique e o taque de um relógio cósmico, num intervalo de tempo tão curto que, se comparado a um segundo, seria o mesmo que comparar um segundo à idade total do universo, o cosmos cresceu. E cresceu exponencialmente. Imagine um grão de areia. Agora imagine que, num piscar de olhos, esse grão de areia se expande até se tornar maior que todo o universo observável que vemos hoje. Essa é a escala da violência da inflação. O espaço não se expandiu para dentro de algo. Ele criou mais de si mesmo, dobrando de tamanho repetidamente, a cada fração infinitesimal de instante. A velocidade dessa expansão deixa a luz parecendo estática. Embora nada possa viajar através do espaço mais rápido que a luz, o próprio espaço não possui tal limite de velocidade. O tecido da realidade esticou-se, carregando as galáxias e partículas consigo, afastando-as umas das outras a velocidades incompreensíveis. Essa ideia vertiginosa resolveu o enigma das 2 xícaras de café. Antes da inflação começar, o universo observável era inimaginavelmente pequeno, muito menor do que um próton. Nessa proximidade claustrofóbica, havia tempo suficiente para que o calor se misturasse, para que todas as partes do universo entrassem em contato e atingissem a mesma temperatura. E então, o suspiro da inflação aconteceu. O espaço explodiu para fora, separando essas regiões que antes estavam unidas. As bordas opostas do céu que vemos hoje parecem distantes e desconectadas, mas elas guardam a memória térmica daquele abraço inicial, antes de serem brutalmente separadas pela expansão inflacionária. A uniformidade que nos intriga é, na verdade, um fóssil de um tempo em que tudo era um. Mas a inflação fez mais do que apenas equalizar a temperatura. Ela atuou como um ferro de passar cósmico sobre o tecido do espaço-tempo. Considere uma folha de papel amassada, cheia de rugas, picos e vales. Se você pegar essa folha e esticá-la até que ela tenha o tamanho de um continente, as rugas desaparecerão. A superfície parecerá perfeitamente plana para qualquer um que esteja sobre ela. Qualquer curvatura inicial, qualquer deformidade grotesca do espaço-tempo primordial, foi esticada até a irrelevância.
Isso explica por que o universo nos parece geometricamente plano hoje. As linhas paralelas viajam pelo cosmos e permanecem paralelas. A luz viaja em linhas retas. Sem a inflação, o espaço-tempo poderia ser curvado e distorcido de maneiras que tornariam a vida e a estrutura impossíveis. A inflação alisou o caos, criando a tela branca e imaculada sobre a qual a história das galáxias seria pintada. E o que aconteceu com os monstros de Guth, os monópolos magnéticos? Eles ainda estão lá, talvez. Mas a inflação diluiu sua presença de forma tão drástica que encontrar um seria como encontrar um grão de areia específico espalhado por todo o deserto do Saara. O espaço entre eles tornou-se tão vasto que, para todos os efeitos práticos, eles desapareceram da nossa realidade. No entanto, há uma ironia poética no coração desta teoria. A mesma força que alisou o universo também plantou as sementes da sua complexidade. No mundo subatômico, o vácuo não é vazio. É um mar fervilhante de atividade, onde partículas virtuais aparecem e desaparecem constantemente, regidas pelo princípio da incerteza. Normalmente, essas flutuações quânticas são efêmeras, desaparecendo antes de terem qualquer impacto. Mas durante a inflação, a expansão foi tão rápida que capturou essas flutuações microscópicas e as esticou até escalas macroscópicas. Imagine pintar um ponto minúsculo num balão e depois inflá-lo até o tamanho da Terra. O ponto torna-se uma montanha. A inflação pegou o tremor quântico do mundo infinitesimal e o congelou no céu. As pequenas variações de densidade, os ligeiros desníveis de energia no campo quântico foram ampliados para se tornarem as sementes das galáxias. Quando olhamos para as grandes estruturas do universo, para os aglomerados de galáxias e os grandes vazios cósmicos, não estamos vendo apenas matéria aglomerada pela gravidade. Estamos olhando para a mecânica quântica escrita em letras garrafais no céu. Somos, em essência, filhos de um erro de arredondamento quântico, ampliado por um suspiro inflacionário. Mas todo suspiro deve terminar. A energia do falso vácuo não podia sustentar-se para sempre. Como a bola rolando colina abaixo, o campo inflacionário eventualmente decaiu. A energia repulsiva que impulsionou a expansão teve que ir para algum lugar. E foi aqui que o universo recebeu seu verdadeiro batismo de fogo. A energia cinética da inflação foi despejada no vácuo, transformando-se numa sopa quente e densa de partículas elementares. O universo frio e vazio da fase inflacionária foi repentinamente preenchido com o plasma ardente que associamos ao nascimento do cosmos. Este momento, conhecido como reaquecimento, marca o fim da inflação e o início do que convencionalmente chamamos de a fase quente do universo primordial. Foi uma transferência de riqueza cosmológica sem precedentes. A moeda da gravidade repulsiva foi convertida na moeda da matéria e da radiação. O palco estava montado. O teatro estava limpo, as luzes estavam acesas e os atores principais tinham acabado de entrar em cena. Alan Guth olhou para o seu caderno naquela manhã, e o que ele viu foi um mecanismo para transformar o metafísico em físico, o caos em ordem. A inflação sugere que o nosso universo observável é apenas uma bolha minúscula numa espuma muito maior. Um multiverso de possibilidades onde a inflação pode nunca ter parado em outros lugares remotos. Nós vivemos num oásis de calma, uma região onde a expansão desacelerou o suficiente para permitir que a matéria se aglutinasse, que as estrelas se acendessem e que a consciência despertasse para questionar a sua própria origem. Mas, se a inflação alisou o universo
e preparou o terreno, ela também nos deixou com uma inquietação profunda. Se o espaço pode se esticar mais rápido que a luz, criando universos a partir de quase nada, o que impede que isso aconteça novamente? Estamos vivendo no rescaldo de um evento único, ou somos apenas uma efêmera estabilidade num cosmos eternamente efervescente, onde novos universos estão sendo soprados à existência neste exato momento, muito além do nosso horizonte de eventos? George Gamow, um homem de estatura imponente e mente efervescente, sentava-se em um escritório enfumaçado na década de 1940, segurando uma garrafa de licor Cointreau. Ele olhava através do vidro, observando como a luz se refratava no líquido âmbar, e imaginava não um coquetel, mas a substância primordial do cosmos. Ele chamou essa mistura original de Ilem, uma palavra arcaica para a matéria fundamental, da qual todos os elementos foram formados. Gamow e seu aluno, Ralph Alpher, ousaram perguntar o que a física nuclear, forjada nos fogos da guerra, poderia nos dizer sobre os primeiros momentos da criação. Eles perceberam que o universo recém-nascido não era um vazio silencioso, mas uma fornalha de alquimia nuclear, um reator de fusão que abrangia toda a existência. Ao deixarmos para trás a aniquilação catastrófica entre matéria e antimatéria, entramos numa era onde o relógio cósmico marca não mais frações infinitesimais de segundo, mas segundos inteiros. O universo tem agora um segundo de vida. A temperatura despencou de trilhões para meros bilhões de graus. O que resta é um vasto oceano de partículas subatômicas, uma sopa densa e turbulenta que os físicos chamam de plasma de quarks e gluons. Imagine um mar revolto durante uma tempestade, onde as gotas de água não conseguem se unir porque a violência do vento as separa constantemente. Assim era o cosmos. Os quarks, os constituintes fundamentais da matéria, desejavam se unir para formar prótons e nêutrons, mas o calor era intenso demais, a energia cinética brutal demais. Eles dançavam uma valsa frenética, mantidos livres por uma temperatura que superava o núcleo das estrelas mais quentes que viriam a existir. Mas a expansão é o grande agente de resfriamento. À medida que o espaço se esticava, a fúria térmica diminuía. De repente, uma transição de fase ocorreu, semelhante ao momento em que o vapor d'água condensa em líquido. A força nuclear forte, a cola mais poderosa da natureza, finalmente venceu a agitação térmica. Em um evento de confinamento súbito, os quarks foram aprisionados em trios. 2 quarks up e 1 down formaram o próton. 2 quarks down e 1 up formaram o nêutron. Neste instante, a arquitetura básica da matéria bariônica foi estabelecida. O universo tornou-se povoado por núcleos de hidrogênio, que nada mais são do que prótons solitários, e uma quantidade quase igual de nêutrons. Contudo, o nêutron é uma criatura instável quando deixado sozinho. Fora do núcleo atômico, ele tem uma vida média de apenas 15 minutos antes de decair em um próton, um elétron e um antineutrino. O relógio estava correndo. Uma corrida contra o tempo começou. Se esses nêutrons não encontrassem parceiros para formar núcleos mais complexos, o universo seria um lugar monótono, composto inteiramente de hidrogênio, incapaz de criar a complexidade química necessária para a vida. Entramos nos que Steven Weinberg chamou poeticamente de os 3 primeiros minutos. Este é o breve intervalo em que o universo inteiro agiu como uma estrela titânica. A fusão nuclear exige que prótons e nêutrons colidam com força suficiente para que a força nuclear forte os ligue.
O primeiro passo é a formação do deutério, um isótopo pesado do hidrogênio contendo um próton e um nêutron. Mas aqui, o cosmos enfrentou seu primeiro grande obstáculo, conhecido como o gargalo do deutério. O universo ainda estava quente demais. A radiação gama, extremamente energética, despedaçava os núcleos de deutério assim que eles se formavam. Era como tentar construir um castelo de cartas no meio de um furacão. Durante minutos agonizantes, a nucleossíntese ficou estagnada. Enquanto isso, os nêutrons livres, sem parceiros, começaram a morrer, decaindo e desaparecendo da existência. O destino da matéria futura estava por um fio. Se o resfriamento demorasse muito, todos os nêutrons desapareceriam e não haveria hélio, nem elementos pesados, nem estrelas como o Sol, nem planetas rochosos. Felizmente, a expansão continuou implacável. A temperatura caiu o suficiente para que a radiação gama perdesse sua fúria destrutiva. O gargalo se abriu. O deutério sobreviveu. Quase instantaneamente, em uma cascata de reações nucleares, o deutério capturou mais nêutrons e prótons. O resultado foi o hélio 4, um núcleo extremamente estável e robusto. A fornalha cósmica trabalhou furiosamente, convertendo a maior parte dos nêutrons sobreviventes em hélio. Pequenos traços de lítio e berílio foram forjados, mas a construção parou aí. O universo expandiu-se tão rapidamente que a densidade e a temperatura caíram abaixo do necessário para fundir elementos mais pesados como carbono ou oxigênio. A janela de oportunidade fechou-se abruptamente. A composição química do cosmos foi selada. Cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Esta proporção, medida hoje nas nuvens de gás mais antigas do universo, permanece como a prova mais contundente de que nossa compreensão deste amanhecer ardente está correta. O barulho da criação nuclear silenciou. O que se seguiu foi uma era de espera, um longo inverno de plasma que duraria 380 mil anos. Nesta fase, o universo era uma entidade estranha e paradoxal. Estava cheio de luz, inundado por fótons de alta energia criados nas aniquilações anteriores. No entanto, se um observador pudesse estar lá, não veria nada além de uma névoa brilhante e impenetrável. O universo era opaco. A razão para essa cegueira cósmica reside na natureza social dos elétrons. O cosmos havia esfriado o suficiente para criar núcleos atômicos, mas ainda estava quente demais para que esses núcleos capturassem elétrons e formassem átomos neutros. Os elétrons vagavam livres, zunindo pelo espaço como um enxame de abelhas furiosas. Para um fóton, um elétron livre é um obstáculo intransponível. A luz interage fortemente com partículas carregadas. Cada vez que um fóton tentava viajar, ele colidia com um elétron em um processo conhecido como espalhamento Thomson. Imagine tentar atravessar um salão de baile lotado, onde todos se movem freneticamente e aleatoriamente. Você dá um passo e esbarra em alguém, muda de direção, dá outro passo e colide novamente. Sua trajetória é um zigue-zague caótico. Você nunca chega à saída. A luz estava presa. Os fótons viajavam apenas distâncias microscópicas antes de serem desviados. A informação visual não podia se propagar. O universo era uma prisão de luz, uma sopa luminosa onde a energia estava acoplada à matéria em um abraço sufocante. O som, na forma de ondas de pressão viajando através desse fluido denso, era a única coisa que realmente se movia, criando ondulações de densidade que mais tarde seriam as sementes das galáxias. Milênios se passaram. O universo continuou a crescer, esticando o espaço entre as partículas. O calor infernal cedeu lugar
a um brilho laranja, semelhante à superfície de uma estrela anã vermelha. A temperatura aproximou-se de 3000 Kelvin. Então, ocorreu o momento da libertação. Um evento que os cosmólogos chamam de recombinação, embora o termo seja tecnicamente impreciso, pois elétrons e prótons nunca haviam estado combinados antes. À medida que o termômetro cósmico baixava, a energia cinética dos elétrons diminuiu. Eles tornaram-se lentos o suficiente para serem seduzidos pela atração elétrica dos núcleos de hidrogênio e hélio. Em um balé eletromagnético sincronizado em todo o cosmos, os elétrons foram capturados em órbitas ao redor dos núcleos. Pela primeira vez, o universo encheu-se de átomos neutros. O hidrogênio neutro é transparente. Ele não bloqueia a luz da mesma forma que o plasma carregado. Os elétrons, agora confinados em suas camadas atômicas, deixaram de agir como goleiros, bloqueando a passagem da luz. O nevoeiro dissipou-se instantaneamente. Foi como se as cortinas de um palco universal fossem subitamente abertas. Os fótons, que haviam passado 380 mil anos, ricocheteando em uma prisão de plasma, viram-se subitamente livres. O caminho à frente estava desimpedido. Eles dispararam em todas as direções, viajando em linhas retas, carregando a imagem daquele último momento de contato com a matéria. Esta é a superfície de último espalhamento, a fronteira visual mais distante que podemos observar. Essa primeira luz inundou o cosmos. Naquele momento, ela brilhava com uma cor laranja avermelhada intensa. Se houvesse olhos para ver, o céu inteiro seria tão brilhante quanto a superfície do Sol. Mas não havia olhos, nem estrelas, nem planetas. Apenas o gás morno e a luz recém-libertada. À medida que os éons passavam e o espaço continuava sua expansão implacável, essa luz foi esticada. O próprio tecido do espaço-tempo alongou os comprimentos de onda desses fótons primordiais. O brilho laranja desvaneceu-se para o infravermelho, tornando-se invisível aos olhos humanos, e o universo mergulhou na escuridão. Mas a luz não desapareceu. Ela continuou sua jornada solitária, esfriando e esticando-se, transformando-se em ondas de rádio, em micro-ondas. Hoje, essa luz antiga banha a Terra vinda de todas as direções. Ela é uma relíquia, um fóssil de luz. Quando ligamos uma televisão antiga fora de sintonia, uma pequena fração da estática que vemos na tela é o beijo dessa radiação primordial. Arno Penzias e Robert Wilson, dois radioastrônomos em Nova Jersey, ouviram-na primeiro como um zumbido persistente que não conseguiam eliminar de sua antena. Eles pensaram que fosse sujeira de pombos, mas estavam ouvindo o eco da criação. Chamamos isso de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É a fotografia mais antiga do universo, um retrato do cosmos quando ele era apenas um bebê recém-formado. Nela, vemos as impressões digitais, sutis de pequenas flutuações de densidade, áreas ligeiramente mais quentes e mais frias, diferenças de temperatura de apenas uma parte em 100.000. Essas minúsculas irregularidades não são falhas na imagem, são as sementes vitais. Onde o gás era ligeiramente mais denso, a gravidade tinha uma chance. A luz escapou, deixando a matéria para trás no escuro. O palco estava montado para o próximo ato. A gravidade, a escultora paciente, começou a trabalhar nas sombras, puxando os átomos de hidrogênio e hélio para aglomerados cada vez maiores, preparando-se para acender as primeiras lanternas na longa noite cósmica. Mas enquanto a matéria colapsava sobre si mesma em um silêncio gravitacional, surge a pergunta inevitável: o que quebraria essa escuridão e transformaria nuvens de gás
inerte, nas fornalhas nucleares que chamamos de estrelas. Imagine um teatro antigo e colossal, logo após o fim de uma peça estrondosa. As luzes ofuscantes do palco se apagam, o eco dos aplausos desvanece e a plateia se retira. O que resta não é o nada, mas uma quietude carregada de expectativa. Um silêncio pesado, onde a poeira dança invisível no ar frio. Foi exatamente assim que o universo se sentiu, 380 mil anos após o seu nascimento. A grande tempestade de fogo da criação havia passado. A neblina de plasma se dissipara e a luz, finalmente livre para viajar, esticou-se em ondas longas e vermelhas até desaparecer da visão humana. O cosmos entrou em seu inverno mais longo e profundo. Esta era, conhecida pelos astrônomos como a Idade das Trevas Cósmica, não foi um erro de cálculo na grande equação da existência, mas um período de gestação necessária. Se pudéssemos flutuar no vácuo daquela época, nossos olhos não encontrariam nada. Nenhuma estrela cintilava contra o veludo negro. Nenhuma galáxia espiralava em majestade luminosa. Havia apenas um oceano vasto e monótono de hidrogênio e hélio neutros, um gás morno e difuso que se resfriava lentamente à medida que o próprio tecido do espaço continuava a se esticar implacavelmente. Era um universo de fantasmas. Sem fontes de luz para iluminar o palco, a escuridão era total. Uma noite sem lua que duraria não horas, mas centenas de milhões de anos. No entanto, na invisibilidade desse abismo, uma arquitetura titânica estava sendo construída. Longe da vista, operando nas sombras, estava o verdadeiro mestre de obras do cosmos, a matéria escura. Não podemos vê-la nem tocá-la, pois ela ignora a força eletromagnética, passando através da luz e da matéria comum, como um espectro atravessa uma parede. Mas ela possui massa e, portanto, possui gravidade. Desde os primeiros instantes, a matéria escura começou a se aglomerar, não de forma aleatória, mas seguindo as minúsculas imperfeições deixadas pelo eco do início dos tempos. Ela formou uma vasta teia tridimensional, um andaime cósmico de proporções inimagináveis, que se estendia por todo o universo observável. Imagine uma teia de aranha coberta de orvalho na manhã. Os fios de seda são a matéria escura, invisíveis à distância, mas estruturais. As gotas de orvalho que se acumulam nos cruzamentos desses fios são o gás primordial, a matéria comum da qual somos feitos. Enquanto o universo dormia em sua escuridão, a gravidade trabalhava incansavelmente. A matéria escura escavou poços gravitacionais profundos, vales invisíveis no tecido do espaço-tempo. O gás de hidrogênio e hélio, sentindo o puxão irresistível desses vales, começou a fluir. Como rios atmosféricos, correntes de gás primordial viajaram por milhões de anos-luz, convergindo para os nós mais densos dessa teia cósmica. Mas a natureza resiste à compressão. À medida que o gás se acumulava, ele aquecia. A pressão térmica empurrava para fora, lutando contra a gravidade que puxava para dentro. Em estrelas modernas, elementos pesados como carbono e oxigênio atuam como refrigerantes eficientes, irradiando calor e permitindo que a nuvem colapse. Mas naquele universo virgem, a tabela periódica era estéril. Havia apenas os elementos mais leves. O resfriamento era ineficiente, lento, agonizante. Para vencer essa pressão térmica colossal, sem a ajuda de metais refrigerantes, a gravidade precisava de uma quantidade absurda de matéria. As nuvens que finalmente começaram a colapsar não eram os berçários estelares modestos que vemos hoje na Via Láctea. Eram titãs. No coração desses halos de matéria escura, a densidade aumentou até que a física quântica
e a gravidade travaram sua dança final. Átomos de hidrogênio foram esmagados uns contra os outros com uma violência que não se via desde os primeiros minutos da criação. A temperatura no núcleo subiu para milhões de graus. E então, no silêncio absoluto daquela longa noite cósmica, uma faísca se acendeu. Não foi um despertar suave. Foi um grito de luz. As estrelas de população 3 nasceram. Diferente de qualquer sol que já iluminou nossos céus modernos, essas primeiras estrelas eram monstros. Eram leviatãs, compostos de hidrogênio e hélio puros, com massas que podiam chegar a centenas, talvez milhares de vezes a massa do nosso Sol. Se o nosso Sol é uma vela suave queimando em uma sala, uma estrela de população 3 era um farol de arco voltaico, brilhando com uma intensidade azul esbranquiçada feroz, milhões de vezes mais luminosa. Sua superfície era tão quente que emitia a maior parte de sua energia não como luz visível, mas como radiação ultravioleta extrema. Eram fornalhas furiosas, queimando seu combustível com uma voracidade desesperada. Enquanto uma estrela como o Sol vive por bilhões de anos, administrando suas reservas com prudência, esses gigantes primordiais viviam no limite, consumindo-se inteiramente em apenas alguns milhões de anos. Um piscar de olhos na escala do tempo cósmico. Mas que piscar de olhos glorioso foi aquele! A luz dessas primeiras estrelas foi a espada que rompeu a idade das trevas. Os fótons ultravioletas viajaram para fora, colidindo com o gás neutro que permeava o universo. Com energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos de hidrogênio, essa luz reionizou o cosmos. Bolhas de plasma transparente começaram a crescer ao redor desses gigantes, expandindo-se e fundindo-se, transformando o nevoeiro opaco do universo jovem no vácuo cristalino que vemos hoje. Foi o amanhecer cósmico. No entanto, o verdadeiro legado desses monstros não foi a luz que emitiram, mas a escuridão que deixaram para trás e o tesouro que forjaram em seus corações. Dentro dessas estrelas colossais, a alquimia do universo estava mudando para sempre. Pela primeira vez, núcleos atômicos estavam sendo fundidos em configurações novas e complexas. O hidrogênio tornou-se hélio, o hélio tornou-se carbono, depois oxigênio, silício, ferro. O universo, antes quimicamente monótono, estava agora criando os ingredientes da complexidade. Mas esses elementos estavam presos, trancados no núcleo gravitacional da estrela, inúteis para a vida enquanto permanecessem lá. Para que o universo pudesse evoluir, para que planetas pudessem se formar e para que olhos pudessem um dia observar essas estrelas, os gigantes precisavam morrer. E a morte de uma estrela de população 3 é um evento de cataclismo bíblico. Algumas eram tão massivas que, ao chegarem ao fim de suas vidas breves, encontraram um destino exótico e aterrorizante, conhecido como instabilidade de par. O núcleo tornou-se tão quente, tão energético, que os fótons de raios gama, que deveriam sustentar a estrela contra o colapso, começaram a se converter espontaneamente em pares de elétrons e pósitrons. A pressão interna desapareceu num instante. A gravidade venceu. A estrela colapsou sobre si mesma em segundos, desencadeando uma reação termonuclear descontrolada, que não deixou nada para trás, nem buraco negro, nem estrela de nêutrons. A estrela inteira foi despedaçada em uma explosão de hipernova, uma detonação tão brilhante que, por um breve momento, ofuscou a luz de toda a galáxia nascente que a hospedava. Essa explosão foi o grande semeadora. Ela lançou no espaço virgem todos os elementos pesados que havia forjado.
o carbono que formaria a base da química orgânica, o oxigênio que encheria os pulmões de criaturas futuras, o ferro que correria em seu sangue e formaria o núcleo de mundos rochosos. O universo havia sido batizado com poeira estelar. A pureza primordial estava perdida para sempre. O gás do cosmos estava agora poluído com metais. Mas essa poluição era a promessa da vida. As próximas gerações de estrelas, nascidas das cinzas desses primeiros gigantes, formariam-se em nuvens enriquecidas, menores, mais estáveis, capazes de viver tempo suficiente para abrigar sistemas planetários. A teia de aranha da matéria escura havia feito seu trabalho. Ela capturou o gás, acendeu as primeiras luzes e orquestrou a transição de um universo simples para um universo de potencial infinito. O palco estava agora iluminado, o cenário estava construído com elementos complexos, e os atores principais começavam a tomar seus lugares. Contudo, enquanto as primeiras estrelas morriam e enriqueciam o cosmos, algo ainda mais sinistro e poderoso estava crescendo nos centros gravitacionais mais profundos. Sementes de escuridão pura, deixadas pelo colapso direto de nuvens de gás ou pelos remanescentes das maiores estrelas, começaram a se alimentar. Eram devoradores de mundos, pontos de não retorno que ancorariam a formação das majestosas ilhas de estrelas, que chamamos de galáxias. Se as estrelas trouxeram a luz e a química, essas entidades trariam a ordem e o caos em uma escala que desafia a compreensão humana. O universo havia despertado, mas agora precisava se organizar. Como o caos dessas primeiras explosões se transformou na espiral elegante da Via Láctea? E qual o papel desses monstros gravitacionais ocultos no coração de cada galáxia? Imagine-se de pé, sobre um penhasco de pedra negra, olhando para um oceano que não tem fim, e onde as ondas pararam de quebrar. A água é imóvel, um espelho escuro que se estende até o infinito. E o céu acima não possui estrelas, apenas um vácuo profundo e silencioso. Esta é a visão que nos aguarda, no fim de todas as coisas. Se pudéssemos avançar o relógio cósmico, passando pela era vibrante das galáxias em espiral e dos berçários estelares frenéticos que discutimos anteriormente, chegaríamos a um ponto onde a luz se torna uma memória distante, uma lenda contada por partículas errantes na escuridão. O universo, que começou com um grito de energia inimaginável, parece destinado a terminar, não com um estrondo, mas com um suspiro prolongado e gelado. Mas antes de nos resignarmos a esse silêncio eterno, precisamos entender a força invisível que está escrevendo este capítulo final. Durante a maior parte do século XX, os astrônomos acreditaram que a gravidade, a grande escultora do cosmos, acabaria por vencer a batalha contra a expansão. Imaginava-se que o universo era como uma pedra lançada ao ar, que eventualmente perderia o seu ímpeto e cairia de volta sobre si mesma, revertendo o Big Bang num evento cataclísmico, denominado Big Crunch. Seria um final simétrico, onde o tempo e o espaço se dobrariam novamente numa singularidade ardente. Contudo, no final da década de 90, ao observarem supernovas distantes, essas velas padrão que iluminam a vastidão, os cientistas perceberam algo aterrador. A pedra não estava a cair. Ela não estava sequer a desacelerar. Ela estava a acelerar para cima, afastando-se da Terra com uma velocidade cada vez maior, impulsionada por uma mão invisível e onipresente. Esta foi a descoberta da energia escura, uma entidade misteriosa que compõe a maior parte do nosso universo e que age como uma espécie de antigravidade, esticando o próprio tecido do espaço-tempo.
Imagine o universo como a superfície de um balão a ser insuflado. As galáxias são moedas coladas nessa borracha. À medida que o balão cresce, as moedas afastam-se umas das outras. Mas a energia escura é como se alguém estivesse a soprar ar para dentro desse balão com uma força que aumenta exponencialmente a cada segundo. O resultado é uma solidão cósmica progressiva. As galáxias que hoje vemos através dos nossos telescópios, aquelas ilhas de luz que nos permitiram decifrar o passado, estão a ser arrastadas para além do horizonte cósmico. Elas estão a ultrapassar a velocidade com que a luz consegue viajar até nós. No futuro distante, qualquer civilização que nasça na Via Láctea olhará para o céu e verá apenas a escuridão absoluta além das suas próprias estrelas vizinhas. Eles acreditarão estar sozinhos num universo estático e eterno, sem qualquer evidência do Big Bang que lhes deu origem. A história da nossa criação está a ser apagada pelo próprio espaço que ela criou. Este cenário leva-nos à teoria da morte térmica, ou o Big Freeze. É o triunfo final da entropia. A entropia é a medida da desordem, a tendência inevitável de todas as coisas de se degradarem, de passarem de um estado organizado e complexo para um estado simples e caótico. É a razão pela qual o café arrefece, pela qual os castelos se desmoronam e pela qual a fumaça se dispersa. No palco cósmico, a entropia dita que a energia tende a espalhar-se uniformemente. Daqui a trilhões de anos, a formação de estrelas cessará. O gás interestelar, o combustível vital das galáxias, será exaurido. As últimas estrelas, anãs vermelhas que queimam o seu combustível com uma avareza calculada, piscarão e morrerão, transformando-se em anãs brancas, que arrefecerão lentamente até se tornarem anãs negras, pedras frias e invisíveis flutuando no vácuo. O universo entrará na era degenerada. Será um cemitério de carcaças estelares, estrelas de nêutrons, anãs negras e buracos negros. Mas mesmo a morte não é o fim da atividade física. Existe uma teoria, ainda debatida, de que a própria matéria não é estável. O próton, o tijolo fundamental que constrói os átomos dos nossos corpos e das estrelas, pode eventualmente decair. Se isso for verdade, a matéria sólida como a conhecemos deixará de existir. As anãs negras e os planetas errantes dissolver-se-ão numa névoa fina de elétrons e pósitrons e neutrinos, dispersando-se na vastidão crescente. Restarão então os monarcas absolutos do cosmos, os buracos negros supermassivos. Eles terão devorado tudo o que havia para devorar e reinarão sobre um império vazio. Mas a mecânica quântica, com a sua ironia habitual, dita que nem mesmo estes titãs são imortais. Stephen Hawking revelou-nos que os buracos negros não são inteiramente negros. Eles emitem uma radiação térmica fraca, devido a efeitos quânticos perto do horizonte de eventos. Imagine partículas virtuais a surgirem constantemente no vácuo, pares de matéria e antimatéria que se aniquilam instantaneamente. Quando isso acontece na borda de um buraco negro, uma partícula cai e a outra escapa. A que escapa rouba uma fração infinitesimal da energia do buraco negro. Ao longo de éons, uma escala de tempo tão vasta que faz a idade atual do universo parecer o piscar de um olho de uma mosca, os buracos negros evaporarão. Eles encolherão, átomo por átomo, até que, no seu último momento de vida, explodirão numa chuva final de raios gama. Quando o último buraco negro evaporar, o universo entrará na era das trevas, consistindo apenas numa sopa diluída de fótons e leptons, onde nada acontece, onde o tempo perde o seu significado
porque não há eventos para marcar a sua passagem. O relógio finalmente para, não porque está quebrado, mas porque não há mais ninguém para o ler. Existe, no entanto, um destino alternativo, mais violento e dramático. Se a densidade da energia escura aumentar com o tempo, o que os físicos chamam de energia fantasma, a expansão do universo tornar-se-á tão feroz que superará todas as outras forças da natureza. Primeiro, ela arrancará as galáxias dos aglomerados. Depois, desmembrará as próprias galáxias, lançando estrelas para a solidão. Em seguida, a força expansiva superará a gravidade dos sistemas solares, arrancando planetas das suas órbitas. Nos minutos finais, a expansão será tão forte que vencerá a força eletromagnética e a força nuclear forte. Estrelas e planetas explodirão. E numa fração de segundo antes do fim, os próprios átomos serão rasgados. O tecido do espaço-tempo será estilhaçado. Este é o Big Rip, o grande rasgo, onde a realidade física é desmembrada pela sua própria ambição de crescer. Diante dessas perspectivas de aniquilação fria ou destruição violenta, a mente humana procura refúgio na ideia de renovação. Será que este é realmente o fim? Ou será apenas o inverno que precede uma nova primavera cósmica? Aqui entramos no domínio da cosmologia teórica avançada e nas ideias provocadoras de físicos como Roger Penrose e a sua cosmologia cíclica conforme. Penrose convida-nos a olhar para o universo no estado de morte térmica, não como um fim, mas como uma geometria. Quando toda a massa desaparece, quando os buracos negros evaporam e a matéria decai em radiação, o universo perde a sua escala. Para um fóton que viaja à velocidade da luz, o tempo não passa e a distância é irrelevante. Num universo preenchido apenas por radiação, não há relógios nem réguas. Não há diferença, geometricamente falando, entre um universo infinitamente grande e frio e um ponto infinitamente pequeno e quente. A proposta audaciosa é que o estado final do nosso universo, esse vácuo esticado e sem massa, é matematicamente idêntico ao Big Bang de um novo universo. O nosso fim remoto torna-se a singularidade de um novo começo. Penrose sugere que o nosso universo é apenas um éon, numa cadeia infinita de éons. O que chamamos de Big Bang não foi o início do tempo, mas a transição de fase entre a morte do universo anterior e o nascimento do nosso. Se isso for verdade, então o eco dessa transição deve estar gravado no céu. As violentas colisões entre buracos negros supermassivos no éon anterior teriam enviado ondas gravitacionais tão poderosas que poderiam ter deixado cicatrizes circulares na radiação cósmica de fundo, anéis concêntricos de temperatura ligeiramente diferente que os nossos satélites poderiam, em teoria, detectar. Estamos, talvez, a olhar para as impressões digitais de um universo fantasma que existiu antes do nosso, uma civilização de estrelas e galáxias que viveu, morreu e se dissipou para dar lugar à nossa realidade. Esta visão cíclica, reminiscente das mitologias antigas da Fênix ou do Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda, retira o peso da criação ex nihilo, a criação a partir do nada, e substitui-o por uma respiração eterna. O cosmos inspira e expira, expande-se e renova-se, numa dança sem começo e sem fim. E onde ficamos nós, pequenas criaturas biológicas, nesta narrativa de escalas insuportáveis? A nossa existência parece, à primeira vista, um acidente irrelevante, um subproduto químico numa rocha molhada, orbitando uma estrela média numa galáxia comum. Somos efêmeros. A era em que a vida é possível no universo
é uma fração minúscula da sua cronologia total. Surgimos apenas quando o universo arrefeceu o suficiente para permitir a química complexa, mas antes que as estrelas se apaguem para sempre. Vivemos na era estelífera, a era das estrelas, a única janela de oportunidade para a consciência. No entanto, há uma beleza profunda e aterrorizante nessa improbabilidade. Nós somos a matéria do universo que despertou. Aqueles átomos de hidrogênio formados nos primeiros 3 minutos, aquela poeira forjada no coração de estrelas moribundas, organizaram-se de tal forma que agora podem olhar para trás e questionar a sua própria origem. Nós somos os olhos do cosmos. Sem nós, ou seres como nós, o universo seria um teatro vazio, uma peça magnífica encenada sem audiência. A grandeza das nebulosas, a violência das supernovas, a dança das galáxias, tudo existiria na escuridão do desconhecido, se não houvesse uma mente para as perceber e lhes dar significado. A física diz-nos que somos feitos de partículas que obedecem a leis rígidas, mas a nossa consciência permite-nos transcender essas leis através da compreensão. Conseguimos calcular a temperatura do universo 1 segundo após o seu nascimento. Conseguimos prever o eclipse de sóis distantes. Conseguimos conceptualizar o infinito. A nossa busca pelo o que realmente aconteceu no início não é apenas curiosidade científica. É um ato de autoconhecimento cósmico. Ao contemplarmos o eco eterno do Big Bang, não estamos a olhar para algo externo a nós. Estamos a olhar para o nosso próprio passado remoto. O fogo daquele início explosivo corre no nosso sangue. A expansão do espaço reflete-se na expansão da nossa mente. E embora o destino final do universo possa ser o frio e a escuridão, ou um rasgo violento, ou um renascimento cíclico, o momento presente brilha com uma intensidade única. Nós somos a maneira do universo sentir a sua própria grandiosidade. Somos o pensamento que o caos gerou. E enquanto houver uma mente para perguntar por quê, o universo não será apenas um mecanismo cego de forças e partículas, mas uma história viva, uma epopeia escrita nas estrelas e lida pela alma humana. A questão que permanece, flutuando no vácuo entre as galáxias que se afastam, não é apenas como tudo começou ou como tudo terminará, mas o que faremos nós com este breve e precioso momento de luz entre as duas eternidades de escuridão.